Provérbios 29, depois nós vamos ler o segundo livro das Crônicas, capítulo de número, segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Mas primeiro vamos lá em Provérbios 29. Hoje nós vamos falar aqui, para quem não veio domingo, para quem não recebeu o zap, aí ontem, hoje nós vamos falar um tema polêmico. Não dá para falar tudo, é um tema exaustivo, vai ser gravado, porque tem irmão que não veio hoje e pediu para gravar, e eu vou colocar depois no meu canal no YouTube, e vou perder algumas agendas aí. Tem igreja que vai me tesourar, viu, brother? Mas eu sou pastor dessa igreja. Como pastor dessa igreja, eu preciso passar para a igreja aquilo que eu creio, aquilo que Deus tem me testificado. Nem todo mundo é obrigado a concordar. No reino de Deus não há uniformidade. A unidade. Unidade é uma coisa. Nós somos um só corpo, um só Senhor, um só batismo. Agora, ser um não quer dizer ser uniforme, pensar todo mundo igual, não. Isso aí já é ditadura. Aqui eu sempre falei que qualquer um tem o direito de contestar. Então hoje eu vou falar aqui sobre o cristão e a política. O cristão e a política, Rogério. Eu queria ler alguns textos aqui. O primeiro está em Provérbios 29 e o verso 2. Apenas o verso 2. Provérbios 29 e o verso 2. Quando os justos governam, quando o ímpio governa, o povo geme. Eu vou repetir. Quando os justos governam, alegra-se o povo. Mas quando o ímpio governa, domina, o povo geme, suspira. Agora vai lá para a tua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 21. Segundo livro das Crônicas. Tem gente, Fernando, que fala Segunda Crônicas, está errado, é Segundo Crônicas, porque é livro, livro é masculino, é a mesma coisa de falar Segundo Coríntios, não, aí já é segunda, porque é carta, feminino, então Segundo
Crônicas, capítulo 21, verso 4, 5 e 6, depois do 11 ao 14 e depois o verso 20. Segundo Crônicas 21, do 4 ao 6, depois do 11 e depois do 14 ao 21. Ora, tendo Jeorão subido ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fez Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 11. Ele também fez alto nos montes de Judá, induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e impeliu Judá a prevaricar. Então, verso 12, lhe veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induzistes a Judá e os habitantes de Jerusalém à idolatria, semelhantemente à idolatria da casa de Acabe, e também matastes teus irmãos da casa de teu pai, os quais eram melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e toda a tua fazenda. Agora o 20. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Agora o mais triste, morreu sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. O cristão e a política não é nenhum exagero a gente falar que há um descrédito e uma decepção enorme com os políticos, não só do Brasil, mas com os políticos do mundo afora. Há uma grande decepção, há um desespero, o cenário é conturbado. Particularmente, eu já ouvi gente falar que tem nojo de político. Tem gente que já falou comigo
que acredita mais na palavra de uma criança do que na palavra daqueles que se rotulam representantes do povo. Eu já falei aqui na igreja várias vezes que nos tempos de Jesus, quando um publicano passava, um judeu escarrava no chão. O judeu, ele tinha nojo, ojeriza de publicanos. E os publicanos eram como os políticos hoje. Nós lemos aqui o primeiro texto que eu pedi você para abrir a Bíblia, Provérbios 29 e o verso 2. Eu queria ler ele novamente na Bíblia, a mensagem que eu já usei aqui várias vezes. É uma paráfrase, irmão Nelson. É uma paráfrase, ou seja, não é tradução. É uma interpretação de Eugene Peterson. Ele diz assim, Marli: quando os justos têm conquistas, todos ficam contentes. Mas quando o governador é mau, todos gemem. Quando o governador é mau, todos gemem. A tradução brasileira da Bíblia, a maioria aqui tem a revista corrigida, a revista atualizada, a NVI, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Mas eu vou ler aqui, Diácono Roberto, na tradução brasileira, eu tenho ela. Diz assim, irmã Leidiane: quando se multiplicam os justos, regozija-se o povo. Mas quando o perverso está no governo, preste bem atenção, quando o perverso está no governo, o povo geme. O povo geme. Será que o povo está ou não gemendo no mundo afora? Será que no nosso país esse quadro não é o mesmo? A última parte aí vai dizer que o povo geme, o povo suspira, o povo sofre. A verdade desse texto aqui, irmã Rosada, ela é perfeitamente contrastada, evangelista Freud, na história desse rei, Jeorão. E esse rei, ele vem da linhagem de Davi. Cuidado com esse negócio de filho de peixe, peixinho é. Hoje, né, a gente vive esse cenário. Tem um candidato aqui, eu não vou citar nome, mas ele é político, o filho é político, a mulher é política. E tem gente que acha, filho de peixe é peixinho. Davi foi um grande rei, o maior rei de Israel. Depois vem Salomão. Salomão, para bancar o harém dele, 1000 mulheres. Flávio, sustentar uma mulher já é difícil.
Imagina sustentar 1000 mulheres. Imagina 1000 mulheres querendo roupa, sapato. O que Salomão fez, Carmo? Tributo, carga tributária pesada em cima do povo. Depois de Salomão vem o neto, Roboão. Roboão, quando Salomão morre, Fernando, Jeroboão vai consultar com os conselheiros do rei, e eles dizem assim: o seu pai Salomão castigou o povo. Vai lá e pede ele para aliviar a carga tributária. Roboão escutou os conselheiros mais velhos, mas não deu ouvidos. Consultou depois, irmão Nelson, os mais novos. E os mais novos falaram: vai lá e ferra o povo. Aumenta mais os impostos. E por aí vai. Depois de Roboão vem outros reis, até chegar esse camarada em Jeorão. Jeorão, ele é filho de Josafá, neto do rei Asa, que eu já preguei aqui na igreja. E Asa, ele era tataraneto de Davi. Esse camarada, quando ele senta no trono, a primeira coisa que ele faz, matou todos os irmãos. Josafá, o pai dele, tinha dado uma província para cada filho. Cada filho vai governar uma província. O que ele fez, Eduardo? Eu vou matar todos. Vá que eles se rebelem contra mim. É melhor eu aniquilar tudo, Marli. Ele matou os próprios irmãos. Depois, além dele incentivar, ele aceitou a idolatria. Para piorar, ele casou Michele. Ele casou com uma mulher que não valia nada. Atália, filha de Jezabel, irmã Terezinha. Tal mãe, tal filha. A Jezabel é a mulher mais cruel da história do povo de Israel. E ela gera uma mulher nele, chamada Atália, filha. O rei Jeorão casa com ela. E a Jezabel mandava e desmandava em Acabe. E a Atália não era diferente. O reinado de Jeorão, ele é chamado como reinado cruel. Ele era ímpio, e por causa dele, irmã Rosa, o povo gemeu. O povo gemeu. É o único rei, Lourdes, é o único rei que a Bíblia fala assim: e foi sem deixar saudade. Imagina você chegar no velório, lá no Bosque da Esperança, né? E tem uma coroa de flores, e lá está assim, meu Deus, esse não deixou saudade. O povo, quando o rei morria, o povo fazia cortejo, havia flores, havia toda uma cerimônia.
esse rei aqui, ele era tão cruel, que o povo não deixou nem sepultar ele nos sepulcros do rei. Não, vai enterrar em outro lugar. Aqui não. Então, quando Provérbios, Milton, diz que quando o ímpio, preste atenção, quando o ímpio governa, o povo geme. Isso é respaldado pela história. Eu dei um exemplo aqui, eu poderia dar vários exemplos. E é por isso que eu queria essa noite, eu senti como pastor dessa igreja, passar para a igreja algumas considerações sobre a política. O que é política? Tem gente que fala, eu não gosto de política, mas não sabe nem definir o que é política. A política, ela é uma ciência. A ciência dos fenômenos referentes ao Estado. O dicionário da língua portuguesa, Aurélio, ele diz que política é, preste bem atenção, política é a arte de bem governar os povos. Política é a arte de bem governar os povos. A política, ela é um dos 6 ramos da filosofia. E o que é filosofia? Eu vou dar uma definição básica de filosofia. Filosofia é a arte de pensar. Crente também tem que pensar. John Stott tem um livro chamado Crer é também pensar. Porque tem crente que diz assim, não, só me interessa saber que Jesus salva, cura e batiza. Só isso. Nós precisamos pensar. E a política é um dos ramos da filosofia. Platão, ele é chamado também, ele é rotulado o pai da política. E aí a pergunta é, será que a Bíblia fala de política? Será que a Bíblia fala de política, irmã Roseli? A política aparece na Bíblia em incontáveis narrativas. A política aparece maciçamente no Antigo Testamento. História de reis, rainhas, príncipes, campanhas militares. Aparece também alianças políticas. Aparece em narrativas diversas. Na Bíblia há pessoas que se engajaram na política, e exerceram um mandato com honra e com maestria. Por exemplo, José, ele foi governador do Egito. Faraó chama e fala assim, depois de mim é ele. Só tem alguém maior do que ele, que eu. E José, ele é um gestor de uma grandeza admirável.
E quem capacitou José? Deus. José salvou o Egito. Salvou o Egito. A administração de José. Olha o que Provérbios diz. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, governa, o povo geme. José subiu ao trono de governador, o povo alegrou. Além de José, nós temos também Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. Ele servia a comida do rei. Ele bebia a bebida do rei. Antes do rei comer, Rosário, era ele que comia. Antes do rei beber, era ele que bebia. Se tivesse veneno, ele morria. E um dia, Neemias, ele pergunta como estava Jerusalém. Jerusalém estava em ruína há mais de 140 anos. E quando Neemias fica sabendo, porque o bom político, preste atenção, o bom político ele tem que ter a capacidade de perguntar e de se pôr à disposição para resolver o problema. Daqui a pouco eu vou falar, eu só estou introduzindo, eu vou falar uma verdade aqui que na maioria das igrejas não fala. Neemias, Rogério, ele passa de copeiro para governador. O rei Artaxerxes dá a ele carta e ele vai para Jerusalém reconstruir como governador. É um exemplo de político honrado. Marli, ele poderia ter feito nada. Ele estava no rei, no palácio, comia comida do rei, bebia bebida do rei, tinha o conforto do palácio do rei, mas ele se importou. Ele saiu do seu comodismo, ele saiu da zona de conforto e foi para ajudar o seu povo. Eu poderia, e é o último que tem mais, mas eu vou falar também, Daniel. Daniel é outro exemplo de político. Ele vai cativo para a Babilônia, chega lá, Deus dá graça a ele é usado por Deus, Roberto. E Daniel 2 diz que o rei Nabucodonosor colocou ele como governador, não só de uma província, mas colocou ele, pastor Mateus, como governador dos governadores. Olha só aonde Daniel chegou. Governador dos governadores. E sabe o que é mais bonito? Eu já preguei que Daniel não se corrompeu. Daniel foi fiel, menino, adulto e velho. Daqui a pouco eu vou dizer mais. Agora eu vou começar a falar algumas coisas aqui. Segura aí, aperta o cinto aí. Agora vai apertar. Alguns crentes tomaram tanto nojo de política. Alguns cristãos se tornaram tão incrédulos que é muito comum a gente ouvir algumas coisas. Eu coloquei aqui. A primeira coisa que eu já ouvi, política é pecado. Política é pecado.
Isso é muito comum ouvir isso. Que é isso? Pastor, vai falar de política. Ah, hoje eu não vou nem no culto. É por causa da incredulidade, já não... Segunda coisa, política é coisa do diabo. Política é coisa do diabo. Aqui eu vou abrir um parênteses. Política não é coisa do diabo. Politicagem é coisa do diabo. É diferente, pastor Júnior. Politicagem é coisa demoníaca. A política não, mas a politicagem é. Terceiro erro. O cristão não deve participar da política. Eu vou falar disso daqui a pouquinho também, porque tem gente falando isso no YouTube. Tem gente famoso dizendo que o crente não pode participar da política. Quarto lugar, o cristão deve ser apolítico. Apolítico. Eu vou falar aqui, é minha opinião, viu, pastor Mateus, pastor Júnior, é minha opinião. O cristão, ele deve ser apartidário. Apartidário é uma coisa. Tem gente que, se deixar, morre pelo partido. E aí eu não sou a favor de ser partidário. Nem PT, nem PSDB, nem PSL, nem nada, nem Novo, nem nada. É um perigo o cristão ser partidário. É um perigo. Muito perigoso o cristão ser partidário. Sabe por quê? Se depois alguém do partido, irmão, se tem corrupção, até dentro da igreja não vai ter partido. Você acha Partido Social Cristão? É só um rótulo. Esse negócio de partido, cuidado, cristão ser partidário. Porque quando o partido é flagrado em corrupção, acaba respingando na igreja, tá vendo? Aquela igreja ali é PSL. Aquela igreja ali é PSTU, amarrado. É PCO. É tal. Então, o cristão, minha opinião, ele não deve ser apartidário. Aliás, partidário. Ele deve ser apartidário. Olha, quinto lugar. Isso aqui eu já ouvi demais. Isso aqui eu já ouvi. Toda pessoa que se envolve na política é corrupta. Toda pessoa que se envolve na política é corrupta. Quem já ouviu isso? Política é tudo igual. Toda pessoa que se envolve na política é corrupta. E aí, qual é o erro aqui? É uma generalização, e toda generalização, ela é mentirosa. Ela é mentirosa. Daniel é o exemplo de alguém na política e não se corrompeu. Eu não ponho a mão no fogo para nenhum político. Mas daí eu não posso falar que é tudo igual. Eu creio que assim como Daniel colocou no coração o desejo de não se contaminar com as iguarias,
Eu creio que existem políticos e verdadeiramente, eu vou falar daqui a pouco, porque é uma vocação, eu creio que pode ter políticos que não se corrompem. Em sexto lugar, Flores, futuro candidato aí, em favor dos motoboys. Sexto lugar. Sétimo lugar, aliás. Todo crente que se envolve na política acaba se corrompendo. Todo crente que se envolve na política acaba se corrompendo. Isso é errado. Mais um erro, irmão Nelson. A política é mundana e não serve para os crentes. Isso é coisa do mundo. Tem gente que é assim, né? Ele vive alienado. Alienado, isso é coisa do mundo. Isso não é para crente, não. Mais um erro. Tem gente, eu já ouvi essa aqui. Não adianta fazer coisa alguma. O dever da igreja é apenas pregar o evangelho e aguardar a volta de Jesus. Sabia que tem gente que fala isso? O dever da igreja é apenas pregar o evangelho e aguardar a volta de Jesus. É claro que a pregação do evangelho é a principal tarefa da igreja, mas não é a única. Não é a única. Meu pai está aqui. Se dependesse do meu pai, ele já falou que eu só pregava sobre a volta de Jesus. Mas eu não posso falar só sobre a volta de Jesus. Eu tenho que falar de política também. Eu tenho que falar de dinheiro, como eu já falei aqui. Eu tenho que falar sobre rede social. Eu tenho, e eu vou falar próximo agora, é sobre o cristão e a pornografia. Porque também tem crente aí viciado na pornografia. Eu tenho que falar. Então esse negócio de falar, a igreja não pode falar. Não pode. A igreja só ora, prega e aguarda a volta de Jesus. Meu sermão está fazendo o pastor Júnior dormir. É igual Paulo. Agora, irmão, preste atenção. Agora eu vou perder agendas. Agora eu vou perder hoje em dia, Jesus do céu. Amém, Fernando. Eu vou falar, não negociamos o negociável. Está aí na praça da igreja. Outra coisa errada, preste atenção, vocês nunca vão ouvir da minha boca, não sei o Mateus e o Júnior, mas da minha não. É outro erro. Irmão sempre vota em irmão. Tem igreja aí que é assim, irmão sempre vota em irmão. Não é porque é irmão, é que é convertido. Não é porque é irmão que tem capacidade de ocupar uma cadeira. Não é porque é irmão que é honesto. Esse negócio de crente vota em crente.
Imagina, no tempo do Império Romano, pastor Matheus, os discípulos querendo formar a bancada evangélica contra César. Não, porque irmão vota em irmão. Isso é um erro. Nós precisamos votar em pessoas. Eu vou falar e quais são os requisitos de um candidato. É claro que nós, como cristãos, nós precisamos olhar quem defende os valores cristãos. Aí é outra coisa. Agora, cuidado quando alguém fala crente só vota em crente. Segundo lugar, Rosa, todo político crente é um bom político. Todo político crente é um bom político. Eu não vou falar não, senão eu vou ser processado, mas a Luz fica caladinha, viu, Luz? Ele é candidato esse ano de novo. Eu era pastor. Então, vou falar um ano 2007. Eu era pastor. A igreja lá tinha 20 anos que não tinha uma reforma. Eu e o saudoso pastor Cícero resolvemos reformar a igreja. Eu tinha um Palio 98, azulzinho. O Palinho andava gemendo, porque colocava na traseira dele saco de cimento, lata de tinta. O Cícero, coitado, lixando. O Cícero é pintor, mexendo com textura, pintando janela, lixando parede, até meia-noite. Aí chegou o candidato do ministério, o candidato crente. Tem até um filme, o Leandro Hassum, né? O candidato honesto, acho, o político honesto, muito bacana. Chegou o candidato da denominação e a ordem da diretoria era para que eu pedisse voto para ele. Não, porque irmão vota em irmão. Vão votar no candidato da denominação, um miserável. Na hora da oferta, a gente arrecadando dinheiro para reformar a igreja, o miserável levanta lá e dá um cheque de R$1.000. Eu falei, nossa, que generoso, que bacana. Mas R$1.000 de cheque dava para mim dar uma alavancada, cara, na reforma da igreja. Ele deu um cheque e lá a gente colocava o lençol. Esse pessoal vinha ofertar no lençol. Terminou a oferta, fecharam o lençol e o tesoureiro vai para a secretaria, o miserável do candidato vai atrás. Aí eu não sou bobo, eu entro junto. Aí, Leidiana, minha língua não cabe dentro da boca. Porque o miserável vai e fala assim, eu só dei o cheque lá para incentivar os irmãos, eu vou recolher ele de novo. Vamos falar a verdade, se o camarada faz isso dentro da igreja, imagina o que ele não faz lá na Câmara. Se ele faz para enganar os irmãos na fé, o que ele não deve fazer lá na Câmara dos Vereadores. Então, cuidado com esse negócio de que todo político crente é um bom político.
tá gravando, eu vou falar olhando pra câmera. Tem político crente que não vale a comida que come. Terceira coisa, político evangélico deve lutar apenas pelas causas evangélicas. Ele é representante do povo ou dos evangélicos? Político crente tem que lutar apenas pelas causas evangélicas. Em quarto lugar, agora presta atenção. A igreja deve votar. A igreja deve votar apenas em quem favorece a igreja. Vamos votar no fulano porque ele doou 20 sacos de cimento para a igreja. Vamos votar em Beltrano porque ele pagou o aluguel da igreja esse mês. Que isso? E muitas igrejas fazem exatamente isso. Tem pastor que combina, eu já presenciei. Quantos membros tem a sua igreja? 100. Me dá X que eu garanto pelo menos 70% dos votos. Hoje é dia, a igreja tem quantos anos? Aqui. Quantos candidatos eu trouxe aqui? Nenhum. É a terceira eleição que eu participo, que eu voto, a gente vota, que estamos aqui. A primeira foi em 2016, vereador e prefeito. Eu tinha um amigo, pregou aqui, candidato, foi vereador, candidatou. Alguém viu eu distribuí santinho dele aqui na igreja? Não. Ele veio aqui no dia, na época da eleição? Não. Eu coloquei foto dele no meu carro? Não. Este ano, aí depois veio 2018, presidente, governador, deputado, eu tinha conhecidos candidatos a deputado, não veio e não vem. Não vem. Esse ano tem um pastor que já pregou aqui, encontro de casais. Ele, ano passado, eu passei a luta que eu passei. Eu recebi visita de inúmeros pastores e ele nem ligou. Aí esse ano está mandando mensagem, lembra de mim. Lembra de mim aí, amigo. Ano de eleição eles aparecem. E aí tem pastor que manipula porque a minha opinião exerce algum valor, tem peso. Uma coisa, nas minhas redes sociais, eu não falo em nome da igreja. Eu vou encerrar porque o horário está dando. Eu não, no meu Facebook, no meu Instagram, eu não represento a igreja.
O Mateus, ele me chamou ano passado, esse ano, não sei, e ele me falou, pastor, nós como pastores não podemos politizar a igreja, não foi, Mateus? Nós temos que respeitar. Uma coisa é na minha rede social. Lá eu posso falar, ó, eu sou Bolsonaro. E aí vai quem quer. Agora na igreja, irmãos, esse negócio de que a igreja deve votar em quem favorece a igreja. Para mim encerrar. O crente deve se envolver em política. Tem um professor famoso, pastor Júnior, discípulo dele, dispensacionalista. Ele vai dizer, pastor Mateus, eu ouvi ele ontem, eu ouvi hoje, eu falei, quero ouvir direito. Ele vai dizer que crente não pode se envolver na política porque, preste atenção, porque nós não somos desse mundo. A nossa cidadania é no céu. Filipenses 3:20 vai dizer que a nossa cidade, a nossa pátria é onde, ali? É celestial. Aí ele diz assim, se o pastor Júnior sair aqui do Brasil e for lá nos Estados Unidos e falar fora Biden, a eleição foi roubada. Imagina o pastor Júnior sair do Brasil e ir para os Estados Unidos para protestar, para intervir, para criticar, para querer mudar. O pastor Júnior tem esse direito? Tem? O que você acha, Rosário? Ele pode sair do Brasil para dar pitaco lá nos Estados Unidos? Ele pode sair do Brasil e ir lá para a Venezuela e falar fora Maduro? Por que que não? Ele não tem cidadania de lá. Quem tem que protestar é quem mora lá. Ele é peregrino lá. Aí esse professor fala, se nós somos cidadãos do céu, por que a gente vai dar pitaco aqui na terra? E aí, pastor Mateus, sai dessa. Se a nossa pátria é celestial, quem você está preocupando se o Calil vai ganhar ou vai perder? Se o João Vitor vai chegar no segundo turno ou não? Se o fulano vai ganhar ou não? Você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. E isso nem eu que estou falando, não, viu? Alguém vai editar isso aí. Isso é a opinião de um dispensacionalista. Ele diz que José, Daniel, Neemias e até João Batista. Porque João Batista foi se meter em questão política. Todo mundo conhece a história de João Batista. Ele olha para o Herodes e fala, você está comendo os outros, por favor. O que aconteceu? Aí ele diz que todos esses homens fazem parte de outra dispensação. Que a questão de Israel é a terra local, mas nós é a celestial. Então, irmão, palavra dele, você não deve fazer nada. Eu, como pastor dessa igreja, eu refuto. Nós somos cidadãos
de duas pátrias. Nós somos cidadãos dos céus, mas também nós somos cidadãos dessa terra. Amém? Você é cidadão brasileiro. Você não morreu ainda, não é alma penada andando aqui. Você é cidadão brasileiro. Você já vota, Eduardo? Já? Vou te passar o meu candidato. Eu vou pedir o Roberto em toda a igreja, eu já estou caminhando para o final. Abra a tua Bíblia em um texto muito interessante. Todo mundo que tem a Bíblia, abre aí, por favor. Daniel 4:31. Leia para mim aí, Roberto, bem alto. Daniel 4:31. Pode ler bem alto. Escuta aí, igreja, escuta. Daniel 4:31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Continua. De ti o reino. E será tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Bar-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Olha, interessante. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos e os dá a quem quer. Daniel falando com Nabucodonosor. O Altíssimo tem domínio sobre você. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. Deus, Ele governa. Você pode agradecer a Ele por isso? Você pode levantar sua mão direita e dizer, o meu Deus é soberano. Ele governa sobre reis, sobre impérios, sobre países. Aleluia, Ele é soberano. Só que você, para me encerrar, pastor Júlio, você, além de cidadão do céu, você é cidadão brasileiro. Como cidadão do céu, irmão Nelson, levanta a Bíblia, irmão Nelson. Você tem a Constituição Divina aí, ó. Você tem a Bíblia, levanta ela aí. Ela é. A minha é digital, mas é Bíblia também, tá aí, ó. A nossa Constituição Celestial tá aqui, ó. Aleluia. Essa é a nossa Constituição, pastor Mateus. Ela é a nossa regra máxima de fé. Ela é palavra de Deus. Amém. Ela rege a sua vida. Sola Escritura, somente as Escrituras. Agora, como cidadão da terra, cidadão do Brasil, Nélio, nós temos também a Constituição Federal. E no nosso país, eu sou contra. Eu posso ser contra. É um direito meu. Mas eu tenho que obedecer. Eu sou contra o voto ser obrigatório. Se é democracia, tinha que ser voluntário.
Mas na nossa democracia, é um dever de cidadão você votar. A minha palavra como pastor hoje é: vote consciente. Não venda o seu voto. Eu vou votar em fulano porque fulano é legal. Para me encerrar, pastor Mateus, eu coloquei 3 qualidades, 3 requisitos para um candidato. Em primeiro lugar, irmão Nelson, irmã Terezinha, igreja, a primeira coisa que não pode faltar no candidato: vocação. Vocação. Você sabia, pastor Mateus, que os reformadores diziam que a política é uma sacrossanta vocação? Paulo disse que uns têm dom de governo. 1 Coríntios 12, pastor Mateus. Nem todo mundo sabe governar. É uma vocação. O que é vocação? Vocação é uma palavra que o pastor Júnior gosta muito. Predestinação. Tem gente que nasce para ser político. Eu não nasci. É um chamamento. Vocação, olha que é em todos. É quando você vê um monte de portas abertas e você só enxerga uma. É por isso que eu falo que o meu ministério é vocação. Quando eu fico hospedado em hotel, que eu vou preencher lá a ficha, o check-in, qual a sua profissão? Eu coloco, Marli, comerciante. Não coloco pastor. Para mim, o pastorado é vocação, não é profissão. A política também, irmã. Vote no Tiririca, pior que tá, não fica. Qual preparo? É vocação. É igual tem pregador que não serve para ser pastor. Nem todo bom pregador é pastor. Porque o dom da administração é do governo, pastor Mateus, é uma vocação. Em segundo lugar, o que você deve olhar no seu candidato? Preparo intelectual. Irmãos, esse ano, graças a Deus, a propaganda política diminuiu muito, né? É 10 minutos só, depois do almoço lá, é 10 minutos, mas aparece cada figura. Aparece cada tia. A tia da pipoca, a tia não sei do que. Tem um aí que é gato, o apelido é gato, aí ele fala, eu vou acabar com o chato, e começa, yeah! Vote no gato para acabar com o chato. A pergunta é: qual é o preparo intelectual do seu candidato? Ele vai chegar lá, se não tiver preparo, vai comer na mão dos outros, como diz aí. Massa de manobra.
É a mesma coisa pegar o pastor Silas aqui. Ele não veio hoje, me justificou, o Carneto. O Carneto estudou, preparou para estar onde ele está hoje. Se pegar eu e colocar lá, não dá, Marlinho, não dá. Eu não tenho preparo para ser gerente de banco. Se eu recebesse um convite para ser ministro do governo, eu não poderia, eu não tenho preparo para isso. O candidato que você vai votar tem preparo. Olha o que Platão, para me encerrar, Platão dizia que o político seria produzido após um longo tempo de treinamento, pastor Mateus. Platão. O político seria produzido após um longo tempo de treinamento, separado dos homens de menor envergadura, sendo não somente o mais poderoso, como também o mais inteligente e justo. Em último lugar, caráter ético. Procure saber. Vamos falar em rasgado. Quem é vereador e candidato a vereador e fica falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Ele tem que fazer antes dele ser. Ele já tem que ter mostrado alguma coisa. Já, Mateus. O que ele fez com o bairro dele? Ele foi líder de bairro? O camarada tem que mostrar antes. Se ele já é vereador, ele não tem que fazer proposta. Ele tem que mostrar o que ele fez. O que ele fez. E não o que vai fazer. Irmãos, em nome de Jesus, não venda o seu voto. Vote consciente. Procure saber. Para me encerrar, eu falei encerrar 4 vezes, mas agora eu encerro. Hoje eu sou a favor, hoje. Além de você votar consciente, além de você não vender o seu voto, além de você conhecer a história do seu candidato, procure saber se ele defende os valores do cristianismo. Vocês estão entendendo? Procure saber se ele defende os valores do cristianismo. Eu não voto. Preste atenção, eu vou colocar isso também. Eu não voto em quem apoia movimento LGBT. Eu não sou a favor de uma bancada só evangélica. Mas eu também não posso ser a favor de uma bancada LGBT. O país é laico. E o que essa turminha está querendo? Essa turminha está querendo chegar lá, não é para defender os seus direitos. Está querendo chegar lá para implantar uma ditadura, anarquia. Uma coisa, Roberto, são os direitos deles. Quer casar?
quer fazer união estável, como cidadão, agora na igreja a coisa é diferente. Vocês estão entendendo? Não, pastor, irmão, escute bem o que eu vou falar e agora. Escuta bem. Uma coisa é união, Estado, para ele, Estado, isso aí. O país é lá. Quer casar homem com homem, quer casar mulher com mulher, quer fazer união estável, é um direito deles. Isso aí não compete à igreja. Agostinho, ele dizia que havia duas espadas. A espada da política e a espada da igreja. Uma coisa, o pastor Ricardo Gondim falou que é a favor da união estável. Irmãos, lá fora, eu fiz, você quer fazer? A gente não pode querer impor o cristianismo à força. Querer doutrinar. Lá fora é uma coisa. Agora aqui dentro, pastor Silas, você vai ter que fazer casamento de mulher com mulher. Eu vou em cana. Ou então pastor Júnior faz no meu lugar. Pastor Mateus, você vai liberar, eu faço. Lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. Então a gente precisa votar. Não vote porque é bonzinho, porque deu cesta básica, porque te deu um abraço, porque fez selfie, porque te deu uma dentadura, uma peruca, um saco de cimento, porque te chamou de crente. Vote consciente, amém, irmãos? E o nosso dever maior, fique de pé. Orar pelas nossas autoridades.